Flamengo negativo? É uma coisa que constrange todos. O ambiente do Flamengo deixou de ser aquele ambiente alegre para colocarmos a dor que ele causou, né, com a morte dele próprio. Então o ambiente é realmente difícil falar sobre o assunto, mas dentro do gramado, quando começar a partida, eu tenho a impressão que vai ser esquecido esse desastre que aconteceu. Muito bem. Júnior, e o Flamengo para esse jogo, o estado de espírito dos jogadores? Eu acho que a gente tem que superar tudo isso. Nosso time é um time consciente, é um time amadurecido. Eu acho que a gente tem que procurar realmente nosso poder de superação. Eu acho que o ser humano é capaz de fazer isso. E nós somos seres humanos, não é porque estamos hoje aí com a perda de um amigo que a gente vai realmente deixar de cair a nossa produção. A equipe está aí para ganhar o jogo. Na pré-eleição, como é que foi a pré-eleição antes do jogo? Bem, apenas invocando os planos táticos, nada de coisa de sentimentalismo. E a torcida do Flamengo, você acompanhou, era um grito só há 2 minutos atrás. Coutinho, Coutinho, Coutinho. É um jogo cuja expectativa é de muito nervosismo. Flamengo e Vasco da Gama. Manu, apenas para lembrar, nós ontem, infelizmente, no velório de Cláudio Coutinho, tivemos a oportunidade de conversar com a torcida do Flamengo e principalmente a raça rubro-negra. E ela disse que esse grito de guerra Coutinho será uma constante durante toda a partida de hoje. É realmente uma expectativa muito grande para este Flamengo e Vasco da Gama. Já temos 5 minutos de atraso. Jogo marcado para 5 da tarde, são 5:05 no Maracanã. E muita gente ainda pelo gramado. E outra vez a torcida gritando Coutinho, vamos. Aí está. Torcida do Flamengo que quase lota totalmente as dependências do Maracanã. Torcida do Vasco presente em número bastante pequeno. Apenas não chega a ser 1/4 do Maracanã de torcida do Vasco da Gama. O árbitro mineiro Alvilmar Gaspar dos Reis no centro do gramado, esperando a saída dos fotógrafos retardatários. Quase tudo pronto para o início de jogo no Maracanã. É bom sempre lembrar, um empate hoje dá o título carioca de 1981 ao Flamengo. Para o Vasco da Gama a coisa é um pouco mais difícil. Tem que vencer hoje, vencer quarta-feira e vencer no domingo, que aí sim, considerado jogo extra, será a decisão. Temperatura de 37 graus no Rio de Janeiro. Aliás, um domingo tipicamente carioca. Muito sol pela manhã, muito calor. E agora muitas cores aqui no Maracanã. Nessa decisão, Vasco e Flamengo. Nas arquibancadas, a torcida do Flamengo agita lenços brancos. E nesse momento é observado 1 minuto de silêncio em memória do ex-treinador do Flamengo, Cláudio Pêssego de Moraes Coutinho, falecido na última sexta-feira, tragicamente, no Rio de Janeiro. Saída vai pertencer à equipe do Vasco da Gama. Aí está, início de jogo, início de decisão carioca. Saída do Vasco. Vasco formando com Mazzaropi, Rosemiro, Serginho, Ivan e João Luiz, Dudu, Marquinhos e Amauri, Wilsinho, Roberto e Silvinho. O Flamengo com Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Lico, Nunes e Tita. Alvilmar Gaspar dos Reis, o juiz, Bento Paulino, José Boaventura, os auxiliares, todos da Federação Mineira de Futebol. Temos 30 segundos de jogo, a bola está rolando no Maracanã. E no campo de defesa do Vasco. Bola mal tocada pelo Rosemiro. Recuperação é de Zico. Tita. A posição irregular anotada pelo bandeira vermelha, Bento Paulino. Um início de jogo bastante quente, Gerson.
Exatamente, e a galera, muito boa tarde a todos, e a galera também muito entusiasmada. É um jogo que o Roberto disse muito bem, é muito difícil para o Vasco da Gama vencer do time do Flamengo 3 vezes. Agora, não é impossível, logicamente, porque o time do Vasco é um time muito bem entrosado, olha aí. Você acompanhou a entrada de Silvinho batendo de perna esquerda de sem pulo. Perfeito. E o time do Flamengo, como disse muito bem o seu treinador, é um time consciente. É um time que sabe o que faz dentro do campo. Agora, taticamente, vamos passar para esse lado. Essa é a pior jogada para uma defesa. Essa que o amigo acabou de ver. É que o Vasco sabe fazer muito bem. Arma pela meia direita ou pela ponta direita e o Silvinho larga o lateral direito, que automaticamente ele vai entrando, o lateral também larga ele, e ele entra e está cansado de fazer gols aí. Essa é a principal jogada do Vasco. Bloqueando essa jogada, a coisa já fica meio caminho andado para a vitória para o Flamengo. Agora, esse meio do campo do Flamengo também está hoje, no futebol brasileiro, está assombrando, diga-se de passagem. Tocando o Zico, Júnior. Recuperação da zaga do Vasco da Gama, o Wilsinho lá na ponta direita. Andrade em cima dele, levou bem o Wilsinho. A Mauri acompanha, Rosemiro também. Roberto deixou passar. Quem chegou foi Júnior, atrasando para o goleiro Raul, marcou o juiz mineiro a falta contra o Flamengo e é bastante perigosa. Falta de Júnior em Amauri. É a primeira grande chance para o Vasco da Gama nesta partida de futebol. Na marca de 2 minutos e meio. E no treino de ontem, Roberto, durante meia hora, treinou cobranças de falta e também de penalidades máximas. Ele já bate bem, treinando meia hora por dia. É um perigo. Barreira do Flamengo vai guarnecer o canto esquerdo de Raul. Roberto não tomou distância, não. Apenas o tiro de meta para a equipe do Flamengo. 0-0, um início bastante nervoso. Flamengo e Vasco da Gama é a decisão do Campeonato Carioca de 1981. Lembrando que os jogadores do Vasco têm um prêmio de 1 milhão caso conquistem esse campeonato estadual. É dinheiro para ninguém botar defeito, hein? Tocando de cabeça, Tita, sofrendo falta. Falta de Rosemiro. Júnior. Levou bem. De novo Júnior, lá na esquerda. Vamos acompanhar com atenção. Mazzaropi está preocupado. Cruzamento. Mazzaropi. Agora é a vez do Vasco. Tá indo o Flamengo, Tita. Se a bola do Adílio passa. João Luiz. Boa interceptação de Lico, providencial. Lá vai Adílio. Zico, Nunes, na grande área, pode até fazer. Mazzaropi tirou com o pé direito. Era mais um cruzamento de Nunes, mas que foi muito perigoso, a isso foi. E o Zico era quem aguardava a sobra dentro da área do Vasco. Vamos caminhando para 5 minutos de jogo no Maracanã. Lico pela ponta direita. Cobrança do escanteio favorecendo ao Flamengo. Cobrando fechado. Tirando a zaga do Vasco. Júnior. Boa finta de Júnior. A torcida gosta. Bola curta de Lico. Chance do Vasco da Gama com Silvinho. Recuperação de Lico. Leandro. No corta-luz para Adílio, agora Lico. De novo Leandro. Tita ao lado dele. Foi só pedir. De novo Lico. Sem muita opção de jogada, o time do Flamengo a esta altura. Andrade. Aí a falta. Só que o juiz não marcou, não. E a bola não saiu, não. Tá certo. Wilsinho. Amauri deixou passar. Ficou com Roberto. Amauri correu mais que a bola.
Rosemiro. Roberto. Roberto é a grande esperança de gol da torcida do Vasco da Gama. O Flamengo joga completo esta noite. Seu único desfalque é o zagueiro central Figueiredo, vetado ontem à tarde pelo departamento médico do clube. Aí Zico. Abrindo na esquerda para Tita. Nunes à sua esquerda. Tentou devolver, ficou difícil. Boa bola de Dudu. Aí a finta de Tita. Mais uma para a torcida vibrar. Andrade Júnior. Pode até bater daí, se deixar um buraquinho. Agora ficou difícil. Adílio. Na área, Zico e Nunes. Saiu o cruzamento. Quem tirou foi Ivan. Júnior. A pressão do Flamengo. Andrade. Mazzaropi. Até aqui só dá Flamengo. Marca de 7 minutos, primeiro tempo. Esporte é vida. 81, ano do esporte na Globo. Massa agora não gosta da marcação de falta, não. Juiz mineiro Alvimar Gaspar dos Reis, marcando falta em cima do lateral esquerdo João Luiz do Vasco da Gama. Lico em João Luiz. Tá aí o João Luiz, no detalhe para você. Quem tá tomando a providência para a cobrança de falta é Dudu. Parece que vai tocar pro Amauri. Repare só. E é isso que acontece. Subindo na cabeça, Silvinho. Sobra de Marquinho. Quem tirou foi Marinho. Lico. Ainda com o olho um pouco roxo. Pela violência lá de Santiago do Chile. Tita. Leandro. Levou bem. Ganhou espaço. Olha, está colocando Tita na direita. Trocou com Lico. Olha o cruzamento. Leandro bateu. A sobra de Andrade. Flamengo entrou no jogo para decidir. E para decidir logo. Exatamente, com grandes jogadas. Mas essa marcação do meio do campo do time do Vasco da Gama está ruim realmente. Tudo bem, é difícil, eu disse ainda há pouco que esse meio do campo do Flamengo é uma parada. É difícil realmente marcar. Agora não pode deixar também como está. Os caras estão entrando tranquilamente. Os jogadores do Flamengo estão entrando tranquilamente. E a defesa do Vasco da Gama está olhando totalmente. Agora, é incrível o que o Andrade e o Adílio não sabem bater de fora da área. E como elas sobram por ali, não? Tentativa de Wilsinho lá pela ponta direita. Vamos acompanhar. O juiz entendeu que houve uma falta ali do Júnior. Está tomando posição para a cobrança Rosemiro. Um pouquinho mais atrás, deixa o juiz. Raul está atento. 0-0, 9 minutos e meio. Assim de gente do Vasco na área. Olha a cobrança de Rosemiro. Quem subiu na cabeçada foi Moser. Batendo de fora da área, um chute perigoso. Esporte é determinação, 81, ano do esporte na Globo. Agora já temos 10 minutos, primeiro tempo, 0-0, Flamengo e Vasco da Gama. É um resultado que interessa ao Flamengo. Vasco vai para o ataque, João Luiz. Achou um buraco, Marquinhos. Vai tentar ganhar a linha de fundo, o cruzamento saiu, a cabeçada. Era para o Amauri. Quem mandou para fora foi Moser. O escanteio favorecendo o Vasco da Gama pela direita. E Raul totalmente desgovernado dentro do gol. Ele saiu pessimamente. E ele acha que sai bem do gol. Já tem dito por aí. E o Nico fazendo a cobertura do Leandro, que tinha avançado e não voltou. Lá pela ponta direita, Marquinho na cobrança.
Levantando de pé trocado, bem fechado, Raul. Rapidamente com o Leandro. Rico. Zico. Adílio. Em profundidade para Nunes. Vai apostar a corrida agora com o Ivan. Não vai dar não. Apenas um tiro de meta para o Vasco da Gama. Fora de seu vídeo, o jogador João Luiz recebendo instruções do técnico Antônio Lopes aqui à beira do gramado. O Antônio Lopes pede ao João Luiz para que ataque mais pela ponta esquerda, dando apoio a Silvinho. Vai transando a Mauri, boa bola, lançada para Rosemiro. Um pouco longa, mas boa bola. O Moza chegou e não quis nem saber. Arremesso lateral favorecendo a representação do Vasco da Gama. Dudu. Um pouco mais atrás para o Serginho. Dudu. Olha aqui presente. O Lico é que não soube aproveitar bem. Sofreu a falta, agora sim. Ivan e Lico. Não demorou para cobrar não. Zico. Dudu na marcação. Nunes. Vai tentar a finta. Já surgiu o Tita. É o chamado overlapping. Só que ele bateu para fora. Bateu mal. Apenas o tiro de meta favorecendo ao Vasco. Estamos com 12 minutos 40 segundos neste primeiro tempo. 0-0. E o Vasco bastante cauteloso nesse início de partida. Exato. Agora, eu não sei por quê. Porque se empatar, o Flamengo vence. Se vencer, o Flamengo é campeão. Então o Vasco tem tudo para partir em cima do Flamengo. Não adianta ficar aqui atrás e deixar isolar lá na frente o Roberto ou o Amauri. Não adianta. O Vasco tem que chegar, tem que marcar em cima, tem que pressionar o time do Flamengo. Agora, também não pode esquecer de marcar no meio do campo quando o Flamengo pega a bola nesse contra-ataque, que é a arma principal do time do Flamengo. Agora, quem tem que pressionar, e até agora nós estamos aí com 13 minutos, quem tem que pressionar é o Vasco da Gama. O Flamengo tem feito isso sempre. Pelo menos agora vai tentar. Com Silvinho. Moser acabou com a festa. Raul. Tá jogando com Júnior. Trocando o passe com Andrade. Agora no seu vídeo, o massagista Santana atendendo, ponta direita, Wilsinho, do lado de lá do gramado. Nunes. Adílio. Flamengo chega fácil. Zico. Júnior. Tita. Na hora de virar para o cruzamento, o Júnior acabou se enrolando ali com o zagueiro Serginho do Vasco. Ganhou pelo menos o escanteio na esquerda. É o próprio Júnior quem vai para a cobrança. Vai bater de pé trocado. Batendo bem aberto. Cabeçada de Marinho. Tirando Ivan. Cometeu sim o sobrepasso o jogador Leandro. Rapidamente o Vasco vai para o ataque. O Tita não gostou nem um pouquinho da marcação dessa falta, hein? Mas ele acertou o rosto do jogador Marquinhos. Rosemiro. Rapidamente para o Wilson. O cruzamento. Moser atrasando para o Raul na fogueira, hein? A bola pegou mal no pé dele, né? Ele tentou matar a bola e pegou mal e o Raul defendeu. Marca de 15 minutos no primeiro tempo. 0-0 Flamengo e Vasco da Gama. É a decisão 81. Maracanã para você ao vivo. Zico.
Adílio. O Gico já passou. Só que o Adílio ficou. Marquinhos em Adílio, a falta. Pedindo mais atenção da zaga, o goleiro Mazarop. Adílio batendo. A entrada de Lico, batendo. Bateu também. Mazarop saiu pela linha de fundo. Foi uma grande chance para o Flamengo, mas grande mesmo. E quem reclama dentro da área é o Nunes. Ele pedia a bola porque estava livre e poderia marcar o gol. Na ponta direita vai tomando posição Leandro para a cobrança do escanteio. Nunes está reclamando até agora. Olha o levantamento, a meia altura. Tirando Marquinhos. Silvinho na cabeçada, acabou apertando para Andrade. Lico. Leandro colocou no chão. É melhor para ele e para o time. Júnior. Moser. Olha o Zico, muito marcado pelo Dudu. Batendo por cobertura, Tita. Uma jogada inteligente, hein? O Nunes é que não entendeu muito bem, não. Mas ele reclama, alegando que recebeu falta do Serginho, zagueiro central do Vasco. O calor continua aqui no Maracanã, 37 graus. Temos 17 minutos de jogo. O Vasco vai tocando a bola. Rosemiro. É claro que com alguma dificuldade, principalmente no meio campo. Roberto não domina, melhor por Flamengo. Adílio. E calcanhar. Zico. Foi uma bela triangulação. Lico. Absoluto, perfeito no lance. Zagueiro Serginho. Aí o Wilson transando pela direita. Ele e a Mauri. Moser de novo para o goleiro Raul do Flamengo. Esporte é saúde. 81 anos do esporte na Globo. Olha que belo passe do jogador Zico. Bandeirinha marcou impedimento. Tinham 3 jogadores impedidos: Nunes, Adílio e Júnior. Na vez do Vasco, Rosemiro com o Wilson. A Mauri. O Vasco, quando vá para o ataque, vai timidamente. Essa que é a verdade. O Vasco, através do assessor da presidência, Eurico Miranda, pediu exame de doping para todos os jogadores nesta partida. E com um detalhe, o assessor da presidência, Eurico Miranda, disse que paga os exames antidoping, porque a federação custeia apenas 4, 2 jogadores de cada time. Enquanto isso, o goleiro Raul está preparando-se para o levantamento de bola. Reposição de jogo. Bateu no braço do Dudu, sim. Marquinhos. Roberto. A chegada de Marquinhos. Tentou encobrir Raul, mas não deu. Ele dá um soco no chão. Abusou um pouquinho da força no toque. Deveria ter tocado com um pouquinho mais de leveza, né, Gerson? Um pouco mais de tranquilidade, eu diria, ali dentro, porque ele deslocaria tranquilamente o goleiro Raul. Agora, existe uma falha na defesa do Flamengo, nesse lado direito, entre o Leandro e o Marinho. O Marinho sai muito quando o Leandro já está na frente, não pode, porque senão fica um boqueirão muito grande. A mesma coisa acontece do lado do Vasco da Gama. Lá pelo lado direito, o Rosemiro vai muito e o Serginho sai sempre em busca de um homem qualquer na intermediária, deixando um espaço vazio também naquele setor onde o Flamengo sabe trabalhar muito bem
E todas as vezes que o Zico entra pela meia esquerda, quer dizer, estourando do lado direito do time do Vasco da Gama, a coisa fica preta, hein? O Flamengo agora tem uma falta extremamente perigosa contra o goleiro Mazzaropi. Veja só a providência que ele está tomando aí debaixo dos 3 paus. Quem vai cobrar é o Tita, batendo por cobertura. Tá valendo não. Vai mandar cobrar de novo o árbitro Alvimar Gaspar dos Reis, da Federação Mineira de Futebol. Não tinha autorizado, deve ser isso. Barreira do Vasco guarnecendo o canto direito de Mazzaropi. Ele vai para o canto esquerdo. De novo colocados Tita e Júnior. Parece que vai ser Júnior mesmo. Batendo com força. Bateu na barreira. Ganhando a linha de fundo. Mas o Bandeirinha preferiu marcar apenas tiro de meta. A falta muito bem batida, ganhando uma curva inclusive. Aliás, partindo do Júnior já não é novidade. Marca de 22 minutos, primeiro tempo. 0-0 Flamengo e Vasco da Gama. Tá tocando a bola João Luiz. Tentou buscar o Silvinho, não foi possível. Leandro. Zico. Pode começar aí um bom ataque do Flamengo. Tita. Nunes está ali na cabeça da grande área. Levou bem Tita. Ajeitou o Lico. Zico batendo pro gol. Tocou no Lico. Sorte do Vasco que sai jogando com Marquinhos. Rapidamente o Flamengo chega à defesa do Vasco da Gama. Ao gol do Vasco da Gama. Com toques rápidos, curtos. Impressionantes. Vamos ver o que o João Luiz faz agora. Silvinho a Mauri. Ainda do Vasco. Dudu. Wilsinho. Roberto. Deixou o Roberto virar um perigo incrível. E o Roberto reclama uma sola que ele recebeu do Moser e o juiz nada marcou. Olha o Nunes brigando pela bola lá na lateral. Brigando pela bola e brigando com o Serginho. O Nunes não gostou da entrada do Serginho e reclamou com o jogador do Vasco. Falta já cobrada e o Flamengo vai para o ataque. Leandro. Lico. Mazzaropi está chamando a atenção da defesa para o Nunes. Está livre. Agora já não dá mais. Júnior. Olha o levantamento. Ivan. Andrade. Adílio. De primeira para Júnior. Nunes descambado lá na esquerda. Adílio. De novo Andrade. Demorou muito, o Vasco se aproveitou disso. Rosemiro. Pede para o time se avançar. Dudu. Wilsinho. Marcação cerrada ali da equipe do Flamengo. O Moser saiu lá da sua área e foi marcar o Wilsinho lá na direita. Ainda Dudu, sem muita opção de jogo. Wilsinho. Quem tirou com toda a força foi Leandro. João Luiz. No detalhe para você com Ivan. Batendo de perna direita, procurando a Marquinhos. Bola muito longa, vai sair pela linha lateral. Esporte é vida, 81, ano do esporte na Globo.
Juiz Mineiro está marcando uma falta favorecendo a equipe do Flamengo. Já cobrada pelo Leandro. Rosemiro tocando e ganhando. Recebendo de volta. Agora o Wilsinho. Ele cortou para a esquerda. Perdeu o pé de apoio. Perdeu a jogada. Perdeu tudo. Ao lado do técnico Paulo César Carpegiani. Paulo César, 26 minutos. Te agrada o Flamengo até agora? Agrada, você está falando. Só está faltando o objetivo, que é o gol. Um pouquinho mais de objetividade. Eu acredito que nós tenhamos condições de sair o primeiro tempo vencedores. Aí Andrade. Na correria para Nunes. Ele e Ivan. Tranquilidade para o goleiro Mazzaropi. O Flamengo tem tudo para sair campeão de 81 esta tarde aqui do Maracanã. Basta empatar com o Vasco da Gama. E se o Flamengo sair campeão, o Vasco será o penta-vice-campeão carioca. Aí também já é demais, né? Marca de 27 minutos no primeiro tempo. 0-0. Vasco no ataque, a Mauri. Marquinhos jogou para ninguém. E se o Flamengo vencer, vamos ter o segundo carnaval no mês de novembro, aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, é claro, na conquista da Taça Libertadores da América. Olha que falta feia do Amaurino Júnior. Cartão amarelo. É o primeiro cartão amarelo, diga-se de passagem, nessa partida. Merecido. Esporte é determinação. 81 anos do esporte na Globo. Cobrança de falta pelo Leandro. Tirando mal o Serginho. Tentou corrigir, corrigiu o Rosemiro. Até que deu certo. Em São Paulo, no Morumbi, o São Paulo vai vencendo a Ponte Preta. 1-0, gol de Renato. É a decisão também do Campeonato Paulista. Wilsinho tocando, Marquinhos. Cruzamento saiu forte. E saiu errado. Apenas o tiro de gol para a equipe do Flamengo. Lopes, como é que você está vendo o time do Vasco nesse primeiro tempo? É razoável, né? Não está fazendo uma boa apresentação. Tem que ter cuidado com aquela lado esquerdo. Eu acho que precisa mudar mais de jogo também. Procurar mais a jogada pelo lado esquerdo também. Está incidindo muito no lado direito. E a marcação está muito em cima ali do Wilsinho e do Rosemiro. Cortou mal o Ivan. Serginho de presente para Tita. Rosemiro. É uma boa chance de contra-ataque para o Vasco da Gama. A torcida do Flamengo agora está reclamando, dizendo que não foi falta não. E o Marinho também. O Marinho diz para o juiz que quem derrubou o Roberto foi o próprio companheiro do Roberto, Marquinhos. Claro, os dois se chocaram. E os dois jogadores do Flamengo estavam olhando a jogada. Errou o árbitro da partida. Foi exatamente como você falou. Marca de 29:40. Aí o levantamento. É bom nem comentar. Jogada mal feita. Apenas o tiro de meta que Raul vai cobrar pela equipe do Flamengo. Ajeitando Nunes. Mazzaropi está quase louco ali, vai ficar rouquinho. Andrade. Chegada de Leandro. Levou bem com categoria. Lico. Safando-se mais uma vez a equipe do Vasco da Gama. Aliás, todo o Vasco no seu campo de defesa. Você não vê, mas só Roberto está no campo de ataque.
Agora a bola é do Vasco. Lateral esquerdo, João Luiz para a cobrança no manual. Marcando sob pressão, o Flamengo fica difícil para sair jogando. Rosemiro está livre, lá na direita. Wilsinho. Aí Dudu. Serginho tocando para Wilsinho de novo. Ele recebeu, ele devolve. Agora Mauri. Boa bola para Marquinhos. Outra melhor ainda para Wilsinho. Raul. Como sempre, seguro, arrojado o goleiro do Flamengo. Aliás, em grande forma. Como de resto a equipe do Flamengo. Lico. Leandro. De novo Lico. Olha o Zico no meio, foi o que disse o Mazzaropi. Nunes lá na esquerda. Vai tentando levar o Rosemiro. Cruzamento saiu. Muito aberto, mas saiu. Serginho. E o João Luiz vai com toda a força para o campo de ataque. Demorou a passar para o Marquinhos. Quando passou, passou errado. E a falta marcada pelo árbitro Alvimar Gaspar dos Reis, de João Luiz em Tita. João Luiz reclamou e quase leva um amarelo. E o técnico do Vasco, Antônio Lopes, pede muita calma ao João Luiz, ao lateral esquerdo do Vasco. Agora quem está conversando com o juiz é o Tita, é o Zico. Estamos com 33 minutos e saiu o cartão amarelo agora sim para o Marquinhos. João Luiz, lateral esquerdo. Perfeito. Que jogou a bola depois do juiz ter marcado a falta. Perfeito. O Marquinhos é que reclamou do cartão amarelo do João Luiz. 33,5 agora. 0 a 0 Flamengo e Vasco. Flamengo muito mais disposto, muito mais perto do primeiro gol. Adílio. Zico. O levantamento que ele sabe fazer muito bem. Dando condição para Nunes. A torcida pediu pênalti. Mas o atacante do Flamengo estava impedido. A marcação foi do bandeira vermelha Bento Paulino. O Wilsinho vai ser atendido fora de campo, lá do outro lado, onde estão o médico do Vasco e o massagista Santana. Pela segunda vez, diga-se de passagem. Sinal de que a sua condição física a esta altura já não é boa. Dudu. Aí Silvinho. É cortando para o meio. E a falta. E é uma falta muito perigosa. E no banco do Vasco só existe um atacante. É o número 16, Ticão. Veja só, no canto esquerdo de seu vídeo, Raul orientando a formação de Barreira, bastante preocupado. Barreira que vai guarnecer o canto direito, ele vai ficar no canto esquerdo. E Roberto, o Dinamite, está tomando posição para a cobrança da falta. O Tita está aí próximo para atrapalhar, é claro, a cobrança do Vasco da Gama. Deve ser mesmo o Roberto. Bateu na barreira. Bateu forte não, bateu até fraco. Tentou por cobertura. Silvinho. Cabeceou certo. Com bastante determinação, ponta esquerda no Vasco da Gama. Temos 35 minutos e meio. 0 a 0 Flamengo e Vasco. Lá vai o Flamengo. O Vasco continua com 10. Wilsinho do lado de fora. Andrade.
Lançamento é muito bom para Leandro na ponta direita. Vamos acompanhar com atenção. Chegando ali de fundo no carrinho. Ivan tocando pela linha de fundo. Sobre o Wilson, um detalhe. Ele entrou em campo depois de um teste, porque ele vinha sentindo durante a semana muitas dores musculares. É o escanteio para Leandro na ponta direita. Batendo a meia altura. A cabeçada foi de Tita. Tocou em João Luiz. Ia entrar. Tinha endereço certo, sim. Bateu no João Luiz. E chegou quase a se ajoelhar. Os jogadores do Flamengo reclamaram pênalti na jogada. Dizem que a bola bateu na mão de João Luiz. Ele estava encostado no poste esquerdo do goleiro Mazzaropi. Uma grande chance do Flamengo. O Vasco vai tentar retribuir. Jogada de João Luiz. Marquinhos. Tranquilidade para Moser. Está jogando fácil com o Júnior. No corta-luz para Zico. Limpou o lance. Vai Lico. Lico inverteu com o Tita. Recebendo na grande área. O Dudu fez barreira. A saída de bola parece que favorecia a equipe do Flamengo. Bandeirinha da córner e o árbitro marca tiro de gol. Vai voltar o Wilson. Resta saber se recuperado mesmo, com condições de continuar definitivamente no jogo. Vamos ver. Aí Dudu. Serginho. Passe longo na direção de Marquinhos na ponta esquerda. Segurou pela camisa, mas não teve jeito. Lá vai Adílio. Zico. E a falta. Serginho e Zico. O que o Zico já recebeu de falta nesse jogo não está no gibi. Lico. Adílio. Júnior. Andrade transando lá na esquerda. Ele com Lico. Chegando o Júnior. Adílio. Tá valendo com Nunes. É o escanteio para o Flamengo lá na ponta esquerda. Esporte é vida. 81 anos do esporte na Globo. Olha a chance do Flamengo com Zico. Cabeçada de Serginho aliviou tudo. Agora Leandro. O Flamengo é todo pressão. Outra cabeçada. Agora com Lico. Só que eu tenho a impressão que o juiz já tinha marcado o impedimento do ataque do Flamengo no cruzamento do cara direita. Temos 39 minutos e meio. Sai jogando Ivan, tocando para Silvinho. Um passe curto, o drible curto, aliás, em cima de Leandro. E a falta. O médico do Vasco, Clóvis Munhões, chega agora ao banco e fala com Antônio Lopes que é precária as condições do Wilson. Daí Marquinhos. Falta do Leandro, sim. Empurrou o jogador Silvinho do Vasco da Gama. 0-0, 40 minutos. 5 para terminar o primeiro tempo. Leandro sente e pede a presença do Dr. Célio Coteca no campo. Um detalhe da geral para você. Parece que um torcedor desmaiado ali. Enquanto isso, o Vasco vai para o ataque. Tá aí Roberto. Vai sair o Leandro, hein? Não tem condições mais de continuar na partida. Nesse choque com o ponteiro Silvinho, ele colocou a mão na virilha.
Ele deve ter aberto muito a perna e deu problema. Ney Dias, número 13, no lugar de Leandro. Ney Dias, 13 no lugar de Leandro, número 2. Daí a primeira substituição que o técnico Carpegiani é forçado a processar na equipe do Flamengo. Contusão de Leandro, entrada de Ney Dias, número 13. O Vasco está lá na frente. O juiz mineiro Alvimar Gaspar dos Reis marcando uma falta agora em cima de Dudu. Tá aí o Ney Dias no detalhe. Tá tranquilo. É uma falta muito perigosa, hein? É frontal contra a meta do goleiro Raul. Talvez a mais perigosa das faltas que o Vasco já teve a seu favor até aqui nesse jogo. O Wilsinho tá lá para atrapalhar a barreira do Flamengo. Repare bem. Correndo o Roberto, batendo outra vez na barreira. É a segunda que ele bate na barreira. Na cabeça de Roberto, tirando Ney Dias. E o Júnior tá ali para corrigir tudo, acertar tudo e sair jogando. Com alta categoria. Adílio. 42 minutos e meio. 2,5 para terminar. Lico lá na ponta esquerda. Tita. Recebendo o Zico com amplas condições de começar um belo ataque para o Flamengo. Ele jogou em profundidade a sobra de Mazarop. Esporte é determinação. 81 ano do esporte na Globo. Você acompanhou a tranquilidade do zagueiro Marinho do Flamengo atrasando para o goleiro Raul. O Roberto reclamou a falta do Ney Dias no Silvinho. E agora a falta de Dudu em cima do Adílio. Essa não dá para reclamar. Moser. Esse resultado interessa ao Flamengo. Só que não parece não. O Flamengo está buscando o gol. E o Vasco, que precisa do gol, está mais retraído, discreto. Ney Dias se enrolou com a bola ali. Melhor para o Ivan. Tranquilidade para o goleiro Mazarop, sai jogando com o Rosemiro. Aí o Wilsinho. Zagueiro central Serginho. Ivan. Corta-luz com a Mauri. Dá para sentir claramente que o Vasco não tem jogada. 44 minutos. Está doido o time do Vasco para terminar o primeiro tempo. Rosemiro. Wilsinho. Uma bobeira incrível do lateral direito do Vasco. Lá vai Flamengo com Lico. A bobeira do Lico foi maior um pouco, hein? É o Vasco. Marquinhos. Atrás dele Tita. Tentou buscar o Silvinho. Melhor para Ney Dias. Esporte é determinação. 81 ano do esporte na Globo. O Flamengo vai tocando a bola com bastante tranquilidade. Bola com Tita. Fechando pelo meio, fechando bem, ganhando na zaga. Parou ali em cima do Ivan. Jogada legal. Não houve nada. E aí está o final de primeiro tempo no Maracanã. 0 Flamengo, 0 Vasco da Gama. Daqui a pouco, 45 minutos que vão decidir, que podem decidir o título carioca de 81. Oscar, Mário. Santana, as condições lá do Wilson são boas? O doutor vai examinar agora que ele levou um pontapé no tornozelo. Vamos ver como é que fica. Acredito que vão fazer tudo lá dentro para ele voltar, se Deus quiser. Muito bem ao lado de Zico. Zico, primeiro tempo que o Flamengo esteve muito mais perto do gol do que o Vasco. O Flamengo criou melhores oportunidades. Inclusive teve cabeçada do Tita que o João Luiz tirou de dentro do gol.
e outras bolas, uma do Nunes, outra do Lico. E eu creio que o Vasco só teve realmente aquela bola do Marquinhos. Então eu acho que o Flamengo tentou sair ganhando o jogo, não foi possível, tentar fazer isso no segundo tempo. Ou sim, você pode sair no segundo tempo ou não? Eu acredito que sim, porque eu não estou aguentando correr, está doendo muito, e eu vou falar com o doutor. Estão aí os depoimentos nesse intervalo de jogo aqui no Maracanã. Olha a tranquilidade desse torcedor do Flamengo. Naturalmente lembrando o 6-0 que o Flamengo deu no Botafogo algumas semanas atrás. O time do Vasco não tem uma jogada trabalhada, uma jogada treinada. Não tem. Parece que esse time foi apresentado no vestiário. O time do Flamengo não, que já vem de longas batalhas, é um time certo e que entra com muita facilidade na defesa do Vasco. Tudo pronto no Maracanã para o reinício de jogo. 45 minutos finais que vão decidir, ou que podem decidir, o título carioca de 1981. Se persistir esse resultado, 0-0, resultado no primeiro tempo, ou se o Flamengo vencer, o título é do Flamengo na temporada de 81. A saída de bola foi de Zico, você viu. Olha o lançamento de Júnior. Parou em Serginho, melhor para o Vasco, sai jogando com Rosemiro. Wilsinho que voltou. Amauri. Bola errada para Roberto. Dominando bem Zico. Tocando melhor ainda para Nunes. Vai levando com muita força lá pela ponta esquerda. Marcação em cima de Serginho. Bola de Tita. Lico. A falta de Marquinho. E que falta perigosa. Essa é pro Zico. Do jeito que ele gosta. Da posição que ele quer. Como ele sempre imaginou. Uma falta extremamente perigosa para Mazzaropi. A mais ou menos uns 3 passos da risca da grande área. Mazzaropi guarnecerá o seu canto esquerdo, a barreira o seu canto direito. Está trocando ideia ali com os jogadores da barreira. O Nunes está próximo à bola, mas é só para atrapalhar. Quem vai bater mesmo é o Zico. Barreira de apenas 3 homens. Mas mais um agora. Wilsinho. Batendo o Zico. Mazzaropi espalmando. Foi a maior chance de gol que o Flamengo teve até aqui. Uma falta muito bem batida pelo Zico. Aliás, não é novidade, né? E a torcida do Flamengo se inflama pelas arquibancadas do Maracanã. É um grito só. Cobrança de escanteio pelo Moser. Olha a cabeçada, sobra de Nunes. Saiu com bola e tudo pela linha de fundo. E o Mazzaropi está reclamando na sua defesa. O Flamengo tem no banco de reservas Cantarelli, 12, Ney, Chiquinho, 14, Anselmo, 15 e Baroninho, 16. O Vasco, Jair, o goleiro, 12, Gilberto, 13, Rubem, número 14, Ricardo, 15, Ticão, número 16. E o placar é o mesmo do primeiro tempo, 0 Flamengo, 0 Vasco da Gama. Temos 3 minutos. Marinho, não pode complicar não. Tranquilidade para o goleiro Raul. Esporte é vida, 81 ano do esporte na Globo. O ataque do Flamengo foi tão rápido que pegou de surpresa até o goleiro Mazzaropi. Você viu. Por pouco não sai o primeiro gol. Mais vibração ainda na torcida do Flamengo. Olha a cobrança de falta pelo Dudu para Roberto. Virou de frente para o gol. Olha a chance do Vasco. Caiu na grande área. Mas não foi derrubado não. Jogada normal, limpa. O quarto zagueiro Moser.
Vai descendo o Flamengo agora com Tita, vai descendo com muita rapidez. Foi seguro pela camisa e a falta. No meio da rua. Está cobrando Adílio. Tentando pregar desprevenida a defesa do Vasco. Nunes. Só que ninguém do Flamengo acompanhou. Adílio de novo. Tentou cortar. Melhor para o Vasco. Silvinho abrindo para Roberto. O Maracanã é um grito só. Olha o levantamento de Marinho. Rosemiro brigando com Nunes. 25 milhões, 502 cruzeiros para 80.908 pagantes. A renda no jogo desta tarde. Você viu a falta marcada pelo árbitro mineiro Alvimar Gaspar dos Reis. A falta em Nunes. Andrade. A torcida do Flamengo está pedindo o título, está pedindo a vitória. E o Flamengo recebe o contra-ataque do Vasco. A Mauri. Passe mal feito, é de Júnior. Adílio. Lico. É a jogada que a torcida gosta. Andrade. Zico. Bateu no contrário, volta para Adílio. Com muito espaço o Flamengo. A bola lançada em profundidade para Nunes. Chegando o Rosemiro. Lá no Mineirão, no jogo 13 da loteria esportiva, 2 gols relâmpagos do Atlético Mineiro. Tetracampeão mineiro. Vai dando a coluna 2. Cruzeiro 0, Atlético 2. O primeiro de Éder, o segundo de Toninho. Toninho Cereza, claro. Posição de bola do goleiro Raul. Uma terapia de 90 minutos. Assim, o goleiro Raul definiu a partida antes dela começar. Timidamente o Vasco tenta se desgarrar de seu campo de defesa. João Luiz. Silvinho outra vez para João Luiz. Aí a confirmação da renda para você. 25.502.800 cruzeiros. Roberto. Ficou sem companheiro para transar a jogada. Sofreu a falta. Falta feia de Marinho. E é uma falta que requer a máxima atenção por parte do goleiro Raul. Lá pela ponta esquerda, tomando posição para a cobrança, João Luiz. Levantando o João Luiz no segundo pau, tirando o Moser na cabeçada. Rosemiro. Wilsinho. Bateu bem, mas bateu errado. Ele pegou bem de perna esquerda, mas o chute saiu errado. Tiro saiu errado. Linha de fundo apenas para o Flamengo cobrar. Esporte é determinação, 81 anos do esporte na Globo. Bola de Nunes, esplendidamente passada para Zico na esquerda. Olhou a posição de seus companheiros, vai para frente. O levantamento saiu, Ivan tirando na cabeçada, sobra de Lico, pode bater, avisou 2, 3 vezes. Agora a sobra de Nunes, ele e Mazzaropi, sobrando para Nunes, batendo pela linha de fundo. Torcida do Flamengo agora ficou com um grito de gol preso na garganta. Lico teve 2 chances para bater. Levantamento de Rosemiro, tirando o Marinho. Contra-ataque no Vasco da Gama, lá vai Roberto. Silvinho, caído cá na direita. Outra vez Roberto, Amauri.
Tirando o Moser, é um leão na retaguarda do Flamengo, fazendo uma partida esplêndida, maravilhosa. Arremesso manual vai do Vasco, Rosemiro. Quando acorda a torcida do Vasco no Maracanã e incentiva o seu time agora do lado direito das cabines de rádio. É hora também do Vasco acordar. João Luiz. Moser, absoluto. Zico. Adílio. Flamengo parte com rapidez para o contra-ataque. Boa presença de Ivan pelo Vasco da Gama. Rompendo a linha que divide o gramado. Marcação à distância de Adílio. Ivan trocando passe com João Luiz. Aí João Luiz. 10 minutos. Tentava subir Roberto. Ele e Raul. Melhor para Raul. Esporte é determinação. 81, ano do esporte na Globo. Olha a sobra do Vasco. É perigosa a bola. Maurinho para Silvinho. Fechou-se bem a zaga do Flamengo. Médico Célio Cotec informa agora que Leandro teve estiramento na virilha direita. Vai descendo Adílio. Olha Nunes. No detalhe, abriga ele com Rosemiro. Adílio. De novo Nunes pela esquerda. A bola é do Vasco da Gama. Saída, quem tocou por último foi Nunes. Tentativa de resposta por parte do Vasco da Gama, João Luiz. Marquinhos. Levantamento para Roberto. A impressão que deu que ele ajeitou com o braço esquerdo. Mas está valendo. Wilson. Marquinhos. Chegou Roberto para receber. A falta marcada. Marquinhos e Júnior. Vencer ou morrer, o tema da preleção do técnico Antônio Lopes antes de começar a partida. Mas é que para ele empregar essas palavras dentro do campo, ele teria que tirar o Wilson. O Wilson está parado, o Wilson está fazendo número no time do Vasco. É preferível colocar um jogador em totais condições do que o Wilson capengando, mancando, parado na ponta direita, só fazendo número. Quando a bola chega nele, ele dá 2 passos e toca a bola. Não adianta. Olha o Flamengo. Com que rapidez chegou no campo de ataque. Zico tocando para Adílio. A chegada agora de Nunes. Nunes estava um pouco na frente. Bateu mesmo assim. Uma bomba! Perde o Flamengo a grande chance de abrir o marcador no Maracanã. Nunes de perna esquerda. Os seus méritos são maiores porque a bola já estava quase perdida. Ele teve tempo ainda de virar o corpo e bater com a perna esquerda. Agora é o Vasco. Wilson deu sorte no lance. Moser ficou para trás. Marinho foi quem tirou. Marquinhos. Ney Dias. Mas antes havia falta. Wilson sentindo novamente. Só dar uma corridinha de 3 metros para voltar a sentir. Já estava capengando. Não podia ter voltado com o Wilson. Assim não vai ganhar de ninguém. O técnico Antônio Lopes agora manda aquecer o jogador Ticão. Até que fim se decidiu. Tá aí, o Wilson realmente sem a menor condição. E a falta no lance foi cometida em cima do jogador Marquinhos. E é mais uma boa chance para o Vasco. Uma falta muito perigosa. Esporte é determinação. 81, ano do esporte na Globo. O barulho que a torcida do Flamengo está fazendo é um negócio incrível. É realmente uma torcida feliz, acostumada aos títulos.
Mas o Vasco é que tem a chance agora. Através de Roberto na cobrança desta falta muito perigosa. O Silvinho tá lá, atrapalhando a barreira. Batendo o Roberto e batendo bem. Bola passou pelo gol e não entrou. Chegou a bater no poste esquerdo de Raul, saindo antes de sair a linha de fundo. E o detalhe, o Raul estava batido, nem foi na bola. O Vasco, Ticão, número 16, no lugar do Wilsinho, número 7, hein? Daqui a pouquinho. Temos 14 minutos no segundo tempo. É um resultado que leva o Flamengo à conquista do título de 1981. 0 Flamengo, 0 Vasco. Quando o juiz dá cartão amarelo para o Wilsinho, que voltou a campo. E a torcida do Vasco agora também começa a fazer seu barulho. Substituição paralisada, né? O técnico Antônio Lopes pretendia colocar o Ticão, mas já que o Wilsinho voltou, ele pretende esperar mais um pouco para ver se ele tem condições de continuar a partida. Tem-se a impressão a esta altura de que o Vasco começou a participar mais do jogo, hein, Gerson? O Vasco é obrigação do Vasco, eu acho, desde o primeiro tempo. Agora, o Flamengo pode até perder o jogo, tudo bem, mas taticamente em campo é muito superior ao time do Vasco da Gama, que não se entrosou, que não se entendeu. E uma arma muito valiosa ele perde, que é a velocidade do Wilsinho. Está capengando, está aí, ó, visivelmente, e pisando com o pé esquerdo na ponta do pé, quer dizer, livrando o calcanhar. Tinha que ser substituído. Olha a chance de Tita. Mesmo assim ele consegue safar-se, apesar da dificuldade. E o impedimento do jogador Ney Dias. E parece até que o Flamengo quer ganhar esse título com um empate, porque já teve grandes oportunidades no primeiro tempo, teve essa no segundo tempo que arrumou aí o Lico, arrumou 3 vezes, abriu 3 vezes para ele e ele não bateu. E o time do Flamengo está deixando passar o tempo. Sabe que a hora que apressar um pouquinho mais o ritmo, ele vai fazer um gol tranquilamente. Agora tem que vigiar o Roberto, logicamente, porque é um grande jogador. Olha o Silvinho, passando bem, ganhando bem, chegando à linha de fundo, cruzando. O Roberto chegou 1 segundo atrasado. Saída de bola pela linha de fundo favorece a equipe do Vasco da Gama. É o escanteio. Moser colocou para a linha de fundo. É incrível, mas é verdade. Torcida do Flamengo calada. Cruzamento. Wilsinho. Rosemiro batendo mal. Muito mal. Esporte é vida. 81, ano do esporte na Globo. Segundos no segundo tempo. Rebote de Dodô. Na mesma linha de zagueiro, o jogador Roberto estava impedido sim. Tá certo, bandeira vermelha. Aí a reposição do goleiro Raul. Tirando Ivan. Tita para Zico. Lá vai ele. Levou Tita, bateu. Tiro de meta para o Vasco da Gama, com uma boa trama. Você reparou, o Flamengo chega ao seu campo de ataque, chega ao gol de Mazzaropi com uma rapidez extremamente, 1000 vezes superior ao ataque do Vasco. E o Antônio Lopes chamou o Wilsinho aqui na beira do campo e deu instruções pedindo para mais marcação ao meio-campo do Flamengo. O técnico Paulo Sala Carpegiani pede que o meio-campo do Flamengo marque homem a homem nessa altura do jogo. E a torcida do Vasco está cantando a música agora, a bênção João de Deus. E o João Luiz lá pela esquerda na cobrança desta falta.
trocou passe com o Dudu. Ganhou a jogada, ganhou bem. Já está na grande área. O cruzamento. A sobra do Vasco com o João Luiz e a falta. Falta feia. É uma falta muito perigosa, hein? Falta cometida pelo jogador Adílio. Enquanto o João Luiz continua caído. O nome de Roberto agora é gritado intensamente pela torcida do Vasco. Detalhe, o Roberto deve dar 4 passos para trás para bater a falta. Ele sempre faz. Roberto é o artilheiro do Campeonato Carioca com 28 gols. Aí a chance para aumentar a artilharia. Quem sabe chegar aos 29 gols e levar ao Vasco, quem sabe, a sonhar um pouco mais com a conquista do título de 1981. E o vice-artilheiro é o Zico com 25. 3-4. Correndo Roberto, batendo na trave, gol! Gol! É do Vasco da Gama! Roberto na cobrança de falta, a bola ainda bateu na trave. Enganou completamente o goleiro Raul, que ficou parado, sem chance alguma de defesa. Roberto, camisa 10. Vasco 1, Flamengo 0, 20 minutos neste segundo tempo e a festa é do Vasco. E foi justamente de falta que Roberto fez o seu 29º gol. Ô Lopes, ele treinou ontem e fez o gol de falta. É, perfeito. O Roberto bate bem as faltas, já tinha batido a anterior bem, quando chocou-se com a trave esquerda do Raul. E vamos ver ainda, tem muita coisa ainda. O técnico Paulo Sena Carpegiani chama Anselmo para o aquecimento, hein? É um jogo cheio de emoções este aqui no Maracanã. A descida do Flamengo agora lá pela direita. O juiz marcou falta contra a equipe do Flamengo. Aí o Anselmo assinando a súmula. É de se esperar que o Anselmo não tenha recebido nenhuma instrução parecida com aquela de Montevidéu, né? Marca de 21 minutos. Segundo tempo, 1 Vasco, 0 Flamengo. O Vasco quer, na pior das hipóteses, adiar a festa do Flamengo de qualquer maneira. Anselmo, quais as principais recomendações táticas do técnico Paulo Sena Carpegiani? Lá na frente, junto com o Nunes, já que ele está muito sozinho lá na frente, então vamos explorar mais ali o miolo de zaga deles. Vai entrar no lugar de quem? Lico. Olha o Vasco. Agora com mais personalidade. Vai tocando a bola. Wilsinho mal. De graça para Zico. Wilsinho mesmo foi lá e corrigiu tudo, atrasando para Mazzaropi. E essa entrada do Anselmo, Gerson? Eu acho certo, o time do Flamengo perdendo o jogo por pura bobeira dele mesmo. Ele tinha o jogo nas suas mãos e entregou ao time do Vasco da Gama, tá certo. O Roberto bateu uma falta muito bem batida. Uma bobeira eu achei do goleiro Raul, que não pode, fechando do jeito que ele mandou fechar a barreira, ela não pode nunca passar e bater na trave do lado que ele está. Não pode nunca. Agora, é a briga lá na frente, exato, porque o Nunes está sozinho, porque o time do Flamengo toca demais no meio do campo. Olha a chegada de Lico, tentou a cabeçada, se deu mal. A Mauri, pelo sim ou pelo não, mandou para fora. Então o Flamengo toca demais no meio do campo, agora tem que chegar lá, às vezes que chegou não aproveitou. Então agora tomou um gol, tem que sair para tudo, pelo menos para empatar o jogo, já que dentro das 4 linhas, até agora, 23 minutos do segundo tempo, tem sido mais time do que o Vasco da Gama. O Wilsinho está pedindo substituição, o médio vai até ele e ele já fez sinal para o Santana, o massagista. Aí você viu a saída do Lico, a entrada de Anselmo, 15 na equipe do Flamengo. Jogador Tita na cobrança do manual. E o Ticão já está recebendo as instruções do técnico Antônio Lopes. Já era a hora também. Anselmo. Já na grande área. Tirando o Serginho. Foi empurrado, foi falta.
O Flamengo perde por 1-0. O gol foi de Roberto na cobrança de falta. 1 Vasco, 0 Flamengo. 24 minutos e meio nesse segundo tempo. Aí o Ticão. Ticão que já deveria ter entrado há algum tempo. Sem a menor condição de jogo, Wilson. Condição física. Resposta do Flamengo com Adílio. Zico tocando para Tita, de novo para Zico. Boa jogada individual do atacante do Flamengo, Nunes. Tirando o Rosemiro de qualquer maneira. O Flamengo tem 20 minutos para tentar virar o jogo, mudar o marcador. Serginho. Com muita categoria. Marquinhos. Ganhou na velocidade de Tita. Vai para o contra-ataque o Vasco da Gama. Silvinho pede bola, Roberto também. Já há o impedimento. Não há o que discutir. Ticão, senta com que instruções? Para pegar quem cair por aqui para esse setor e fazer uma marcação do Júnior, deixar ele descer. É o primeiro papel que o Chico está desempenhando. Por esse setor é o lado direito. Lado direito. Agora já é a vez da torcida do Flamengo se animar outra vez. É claro, tentando incentivar a sua equipe. Quando a torcida do Vasco começou a incentivar o time foi lá e fez 1-0. Doutor, o Wilson não demorou a ser substituído, não? Não demorou. A condição dele, apesar de estar bastante dolorido, é problema no calcanhar, foi uma contusão, não foi torção. E nós combinamos que enquanto ele tivesse condições, ficaria no campo. Na hora que não desse mais, ele faria o sinal. Foi o que aconteceu. Um jogo desse tem que haver um pouquinho de sacrifício. Doutor Clóvis Munhoz. Aí mais uma falta para o Vasco da Gama cobrar lá na esquerda no seu campo de ataque. O jogador do Vasco está caído, hein? Quase no mesmo lugar, né? Essa falta aí. Um pouco mais à frente, inclusive. Muito perigosa. Outra falta contra o Flamengo, que merece a maior atenção por parte do goleiro Raul. Agora, o que o doutor do Vasco falou, ele está certo em termos, porque tem que haver, logicamente, uma decisão, um sacrifício por parte do jogador, tá certo? Agora, quando esse jogador e esse sacrifício começam a prejudicar a equipe, ele tem que sair, ó. Então ele tinha que sair desde no caso, no intervalo, que já passou a prejudicar a equipe, que a equipe não joga com menos um, e não adianta lançar a bola do lado de cá, porque ele não se mexe com a facilidade que ele está acostumado a se mexer. Então passa a prejudicar o conjunto do time. Então o sacrifício já não adianta mais. Turno do Flamengo preocupado. Domingo Bosco, Carpegiani. Olha o Roberto trocando ideia ali com o Dudu na cobrança da falta. É quase que em cima da risca da grande área. Um pouquinho mais era pênalti. A falta foi em Silvinho. Deve ser mesmo o Roberto, o encarregado da cobrança, tentando por cobertura, bateu na barreira. Tita foi seguro, sim. Foi seguro pela camisa, pelo Roberto. Claro, o Roberto tentou neutralizar ali o contra-ataque do Flamengo. Marca de 28 minutos no segundo tempo. O Vasco tem 1, Roberto, 0 para o Flamengo. Um jogo cheio de emoções aqui no Maracanã para você. João Luiz abrindo para Ticão. Amauri. Roberto com Marinho. Raul. Esporte é vida. 81 foi ano do esporte na Globo. Ney Dias. Ivan. Absoluto no lance, Amauri. Ticão, caído pelo meio. Pode ser um lance perigoso. Rosemiro não apoia seu ataque.
Marquinho tá livre na esquerda. Ticão. Amauri. Bateu forte. Tanto que explodiu no rosto do Marinho. E ele foi a nocaute. Um detalhe sobre o Amauri. Ele tem 5 gols. Ele marcou 5 gols nesse campeonato. Nenhum desses gols aconteceu no Maracanã. Olha o Dudu ali, em dificuldade, saiu-se bem, Rosemiro. A guerra das torcidas agora já é algo bonito no Maracanã, bonito de se ver. Marquinhos. Silvinho. Uma bomba. Olha aí, o time do Flamengo tem que se arrumar, hein? E depois do gol do Vasco, aos 20 minutos, nós já vamos aí com 29 minutos, há 9 minutos que o time do Vasco, o time do Flamengo está perdido no campo. Vinha mandando no jogo, está perdido. O Vasco agora se segurou um pouco, está mais bem plantado no seu meio do campo, está chegando com muita facilidade à área do Flamengo, aonde o meio do campo do Flamengo não está mais marcando. Isso deixa uma brecha muito grande ali para o trabalho de todos os homens do meio do campo do Vasco da Gama. A recuperação do Zico foi perfeita ali na meia cancha, ganhou fácil do Rosemiro. Tita. Ney Dias. E a falta em Tita. Olha o Rosemiro, vai lá discutir com o juiz. Ah, não, tá certo. Dava a impressão que ele ia discutir, tomar satisfação com o juiz. Júnior. Mais uma falta do Amauri em cima de Júnior. O Júnior capengando, hein? É, tá sentindo. Sentir a perna direita, Júnior. Não tem mais condições de jogo, tá no sacrifício. E o pior é que o Flamengo já gastou a regra 3. Para evitar possíveis invasões, a polícia militar vem ao gramado com cães pastores alemães. Olha a cobrança de falta pelo Júnior, levantamento sobre a área. Tirando o Dudu na cabeçada, sobra de Tita. Mais um levantamento, é um sufoco. Olha a sobra de Adílio. Rosemiro tirou o pão da boca do Adílio. Ele tinha tudo para fazer o gol de empate. Era só cutucar de perna direita. Temos agora 31 minutos, 15 segundos no segundo tempo. Faltando menos de 14 minutos. Subida de Mazzaropi. É dele. Faltando menos de 14 minutos para terminar o jogo. Vasco 1-0, Roberto. Ticão vai levando. Abrindo para Roberto. Vai fechar pelo meio. Silvinho pede bola. Fora de seu vídeo. Ganhando o Roberto na entrada da área. Bateu. De Roberto para o Vasco da Gama. Na entrada da grande área, ele bateu seco a retaguarda do Flamengo, enfiando a perna esquerda. Sem defesa, uma bomba. 2 para o Vasco. Roberto de novo. 0 para o Flamengo. 32 minutos. Pode ser o gol que leva o Flamengo a jogar também a segunda partida. E com esse gol, Roberto aumenta a sua vantagem entre os artilheiros. Foi o 30º gol de Roberto no campeonato. E os torcedores do Vasco da Gama que acreditaram na sua equipe, nem todos é verdade, mas aqueles que acreditaram estão fazendo um carnaval pela arquibancada no Maracanã. Enquanto a torcida do Flamengo começa a deixar as arquibancadas do Maracanã. Exato, a gente já tinha passado por cima disso aí, né? Porque o time do Flamengo totalmente desarmado, olha aí. Olha o Adílio transando na direita. Chegando o Zico, olha o perigo. Ganhou de 3. E o Nunes mandou pela linha de fundo. Então eu dizia que o Flamengo totalmente desarmado. O Ticão recebeu a bola do goleiro Mazzaropi. Tocou ao Roberto, quase no meio do campo. O Roberto foi até dentro da grande área e chutou e fez o gol. Quer dizer, tá tudo aberto nesse meio do campo aí, nessa defesa do Flamengo. Quer dizer, depois do primeiro gol, o Flamengo se desarmou totalmente e deu muita vantagem ao time do Vasco para se posicionar em campo. A bola foi prensada, o escanteio foi cobrado. Nunes para Júnior. Subindo Anselmo, tirando Ivan.
Olha o Roberto de novo, ele e o Marinho. Se ganhar, levanta melhor Marinho. Vamos desatingindo agora 34 minutos no segundo tempo. Faltando 11 para terminar, o Vasco tem 2 gols de Roberto, o Flamengo não tem nada. O técnico Paulo Souza Carpegiani pede que Júnior saia da partida, ele prefere continuar em campo, mesmo no sacrifício. Então tem que voltar para marcar, senão a coisa fica feia. Quer ir para o sacrifício, vai para a posição dele. Tá aqui no meio do campo, parado. Olha o Rosemiro. Olha onde é que está o Zico. Foi ele quem tocou pela linha de fundo. O Vasco tem um escanteio pela ponta direita. Aí o Júnior no detalhe, sem a menor condição. E pode ser também um desfalque sério na partida de quarta-feira aqui no Maracanã. O segundo jogo da decisão carioca. O Flamengo não pode mais colocar ninguém, logicamente. Então tem que fazer uma modificação aí. Botar alguém aqui e largar o Júnior na ponta esquerda. Ou na ponta direita, tanto faz. Agora alguém para bloquear. Olha o Vasco, o Ticão não tá pra brincadeira não. Alguém para bloquear esse setor esquerdo do Flamengo, porque o Ticão está pela meia direita. Às vezes o Amauri abre pela ponta direita e às vezes vem o Rosemiro também. Lá vai o Júnior, mesmo sem condições. Tentou dar o pique, não conseguiu, fez a parada, fez o break e passou mal. Falta feia do Tito, hein? Maldosa. Maldosa. Na perna direita do Amauri. No mínimo para cartão amarelo, hein? Esporte é vida, 81 anos do esporte na Globo. Faltando 9 minutos para terminar o jogo no Maracanã. Vasco 2, Flamengo 0. 2 gols de Roberto. O primeiro de falta. O segundo uma bomba de perna esquerda na entrada da grande área. Um golaço. Aí o Rosemiro. Olha Silvinho, caído cá na direita. Levou bem na primeira, foi o Moser. O Andrade que chegou para corrigir. Aí Tita. Tita tá com a camisa rasgada. Torcida do Vasco deita e rola nas arquibancadas do Maracanã. Cantando samba e lá vou eu da Portela. E o Vasco vai para a decisão. Agora com mais chance, mais confiança. Mas o time do Vasco ainda precisa vencer o Flamengo na quarta-feira para entrar no domingo em igualdade de condições com o mesmo Flamengo. Em Porto Alegre o Grêmio empata o jogo. Grêmio 1, Inter 1. Olha o Amauri. Ticão que deu mais velocidade ao ataque do Vasco. Roberto. Ele com o Marinho. Marquinhos. É só bater. Para trás para Roberto. Não há como negar. Depois da entrada do Ticão, o ataque do Vasco ganhou mais velocidade. E passou a envolver muito mais a defesa do Flamengo. Olha o Adílio. Chegada de Nunes. Batendo forte. O Anselmo, aliás, quem bateu para a chegada de Nunes. O Nunes ficou reclamando aí do cruzamento do Anselmo. Esporte é disciplina. 81 anos do esporte na Globo. O Vasco vai mexer. E o Vasco vai mexer pela primeira vez. Pela segunda. Pela segunda vez, é claro. Vai entrar o meio-campo Ricardo, número 15. A primeira substituição foi do Ticão, do lugar do Wilsinho. Tá aí o Ricardo. No detalhe para você.
E é o Vasco quem desce. João Luiz. Roberto. Fechou pelo meio. Virando o jogo para Mauri na ponta direita. Chegou Ticão para ajudar. Ricardo no lugar de Amauri. Marquinho. Roberto. Silvinho. Tentou enfeitar, né? E a zaga do Flamengo dormindo no lance. Que tenta que tá essa zaga do Flamengo, moleza dessa, toque ali à vontade, mete no meio da área, nego dá bicicleta, puxada, faz de tudo. O Flamengo tá perdido. O Flamengo não é esse time aí que venceu esses campeonatos todos, não, e foi campeão sul-americano, não. Cartão vermelho para Marquinhos. Aí saiu o cartão vermelho para o jogador Marquinhos do Vasco da Gama. Deve ter reclamado, né? E parece que Nunes também, hein? Parece que Nunes também. É porque o Marquinhos segurou e o Nunes deu uma cotovelada. Agora, isso é coisa do pegar a bola, já marcou a falta, tudo bem. Não precisava isso. O jogo não está para cartão vermelho. Vamos aguardar, parece que o Nunes não, hein? Agora sim, vai saindo. Marquinhos e Nunes expulsos. 2 desfalques importantes. Marquinhos para o técnico Antônio Lopes na quarta-feira e o Nunes para o Carpegiani. 40 minutos, 5 para terminar. Maracanã, direto para você. 2 Vasco da Gama, 0 Flamengo. Marquinhos tá nervoso aí. Recebeu um soco na cara, diz ele. Um soco do Nunes. E o Ricardo já entrou na equipe do Vasco da Gama no lugar de Amauri. Nessa confusão toda, ele aproveitou e entrou. Aí Silvinho. Vai junto com o Ticão. Boa bola. É o Serginho que tá lá. Bandeirinha vermelha marcou o impedimento do Serginho. Júnior. Aí o Ticão. Protegendo a sua defesa. Ricardo. Rosemiro. Dudu. O Vasco domina inteiramente a partida. Roberto. Silvinho. Parou em Moser. Tita. 42. 3 para terminar. Vasco 2, Flamengo 0. Torcida do Vasco deita e rola e canta também. E a falta. Falta em cima de Anselmo, cometida pelo quarto zagueiro Serginho. Cobrança de Júnior pelo Flamengo. Cabeçada de Ricardo, tirando bem. Olha o Rosemiro. Defesa do Flamengo completamente desguarnecida. Teve que fazer a falta sim o Andrade. Dois para o Vasco, 0 para o Flamengo, 43 e 40 segundos. É a expectativa de mais um jogão na quarta-feira no Maracanã. E é bom lembrar, o Flamengo continua com a vantagem de jogar outra vez pelo empate. João Luiz. Torcida do Vasco pede Olé. O Tita não quer deixar não. Rosemiro. Chegando o Ticão. Bateu nas costas do Andrade. O árbitro disse que foi na mão.
E daí mais uma chance para a equipe do Vasco da Gama. Júnior não aguenta mais e deixa o campo nesse momento. Sai mancando inteiramente, sem condições físicas, o lateral esquerdo do Flamengo. Não quis nem ficar no túnel, vai direto pro vestiário. 44 minutos. Galera vascaína vai explodir aqui no Maracanã com o apito final do juiz. Mais uma falta para a equipe do Vasco da Gama. Outra vez Roberto. Barreira de 4 homens. Foi assim que o Vasco começou a vencer o Flamengo. Olha o levantamento. Estamos caminhando para o final de jogo. 2 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Um jogo muito bom, um jogo bem disputado, onde o time do Flamengo teve grandes oportunidades no primeiro tempo e parte do segundo tempo. Depois que pitou o gol do Vasco através do Roberto aos 20 minutos, o Flamengo se desmontou em campo. E o Vasco da Gama passou a mandar na partida. E logo depois, aos 32, o Roberto faturava o segundo gol. O Flamengo ainda tem muita coisa pela frente até o Vasco da Gama conseguir esse título. Logicamente, vamos ter mais uma partida na quarta-feira, importante também, ainda com uma vantagem muito grande, um handicap muito grande a favor do Flamengo. E depois no domingo, se acontecer essa terceira partida. Amaury, dá pro Vasco vencer na quarta-feira novamente o Flamengo? Agora eles estão com medo nós. No segundo tempo nós demos um total de bola nele. Agora eles estão com medo. Eu acho que se nós impor o nosso ritmo de jogo, a nossa maneira de jogar, a garra, a luta, o coração pra fora, eu acho que a gente vence quarta e domingo. Olha a falta pro Flamengo bater Zico na barreira. 45 minutos, final de jogo. 2 Vasco, 0 Flamengo. E a festa é do Vasco da Gama. Quarta-feira tem mais decisão aqui no Maracanã. Falando de Anselmo. Anselmo entrou para tentar naturalmente uma virada do Flamengo, mas não foi possível. Acabou tomando mais uma. Mas a gente não acabou ainda o campeonato. A vantagem ainda é nossa. Eu tenho certeza que o time tem experiência, tranquilidade, vai passar por cima de tudo que está acontecendo e a gente vai ser campeão do campeonato. Zagueiro Ivan. Realmente, como todo mundo pensava que era impossível a gente conseguir, mas nós aqui dentro estávamos fazendo um trabalho correto de conscientização de que a coisa não era tão impossível assim não. E foi provado aqui dentro de campo que dentro dessas 4 linhas aqui é bastante diferente as coisas. E agora o atacante Roberto do Vasco. Isso é muito importante, se quanto mais melhor. E isso na nossa carreira é importante também porque são prêmios que mais tarde eu posso guardar, até nem usar nesse negócio, guardá-lo com carinho, até como mais um troféu que eu posso botar na minha galeria, eu posso ter essa tamanho mascarado, entendeu? Essas homenagens que você da Globo presta aos nossos jogadores, a Mondei, só serve para não incentivar. O Roberto trocou a camisa com o Zico. Ao lado de Moser, a defesa do Flamengo não tomava 2 gols há muitos jogos e aconteceu exatamente hoje. Realmente, eu acho que o jogo foi bom, entende? Perdemos os gols que tínhamos que fazer. E eles fizeram a chance de gol que tiveram na partida. 2 chances, converteram em gol. Aí sai, o futebol é isso aí, agora vamos para outra. Você acredita que o Flamengo tem condições naturalmente de vencer o Vasco na próxima quarta-feira? Eu acredito que depende, sabe? As chances de gol nós nunca podemos perder, porque faz falta, entende? Perdemos algumas e eles fizeram, acho que tiveram a oportunidade de ganhar o jogo de 2-0. Então acho que não se pode perder gol na decisão. Quarta-feira, outra vez, festa aqui no Maracanã. Mais um Flamengo e Vasco na decisão do campeonato de 1981. Agora tem uma coisa, se o Vasco depois disso tudo conseguir o campeonato, vai ser o título mais comemorado da história do Vasco da Gama. Não há a menor dúvida. Depois de 3 vitórias em cima do Flamengo, tem mais aqui comemorar. A primeira foi hoje, Vasco 2, Flamengo 0. Esporte é vida, 81 ano do esporte.